primeiro homicídio do ano aconteceu por volta do meio-dia do dia 28 de janeiro de 2022, na rua José Albertino da Silva, bairro Chácaras Caiçaras, em Patos de Minas. Elias Ferreira do Nascimento, de 33 anos, foi morto com um tiro no tórax. Ele chegou a ser levado até o Hospital Regional Antônio Dias, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. O principal suspeito do crime era um ex-sócio de Elias, por desavenças antigas de quando ainda eram donos da mesma empresa. Na época, o ex-sócio foi preso pela polícia militar, portando 2 armas de fogo. O segundo crime de homicídio registrado no ano aconteceu no dia 30 de janeiro, na rua Antônio Joaquim Miranda, bairro Planalto, em Patos de Minas. Renato Gomes Caixeta, 39 anos, foi assassinado com um tiro no rosto quando saía de uma boate. 2 homens, suspeitos de cometer a ação, fugiram do local após o fato, mas foram identificados por câmeras de segurança instaladas no local. Um dos suspeitos foi preso no estado de São Paulo no dia 3 de maio deste ano, após uma abordagem policial. Valdeci Pacheco de Magalhães, 35 anos, foi a terceira vítima do ano. Ele desapareceu no dia 11 de fevereiro e foi encontrado próximo ao Rio Paranaíba no dia 15 do mesmo mês por moradores da região. A suspeita na época é de que o homem tivesse sido espancado e morto na noite em que desapareceu. Valdeci tinha mais de 100 passagens pela polícia e a principal suspeita era que a morte dele havia ocorrido por envolvimento com drogas. O quarto homicídio foi registrado no dia 7 de março deste ano, em um beco na rua Paraíba, bairro Santa Luzia. Duda Marins foi morto por golpes de picareta. Ele foi encontrado seminu dentro de uma residência nesse beco. Um suspeito foi identificado na época, mas a polícia também investiga a participação de outras pessoas e a possibilidade de outros crimes terem sido cometidos com a vítima antes do assassinato. O quinto homicídio do ano foi registrado dentro do presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, no dia 13 de março. Gilson Martins estava preso por crime de estupro de vulnerável cometido no dia 8 de maio de 2021 na cidade. Inicialmente, suspeitava-se de suicídio, mas as marcas das lesões, analisadas pela perícia civil, indicavam crime de homicídio. Na época, outros detentos que estavam na mesma cela que Gilson seriam ouvidos para elucidação dos fatos. O sexto homicídio foi registrado no dia 21 de março de 2022, no cruzamento da Rua Major Gotti com a Rua General Osório, no bairro Centro, em Patos de Minas. Elcio Marcos da Silva foi preso em flagrante após efetuar diversos golpes contra a cabeça de José Francisco da Silva, de 73 anos. José foi atingido com um tapa e um chute no rosto, derrubado e pisoteado por 21 vezes na cabeça. Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo para o hospital regional, mas faleceu em decorrência das lesões. Elcio Marcos da Silva foi a julgamento no dia 29 de novembro deste ano e condenado a 18 anos de prisão com regime inicial fechado. O
7º homicídio cometido em Patos de Minas foi o de Júlio César de Oliveira, um caminhoneiro que passava por uma estrada de terra na região dos 30 Paus, a cerca de 2 quilômetros do bairro Barreiro, viu o corpo do homem caído às margens da estrada. Ele acionou a polícia, mas a vítima já não estava mais no local. 2 motos haviam sido deixadas para trás, o que levou à suspeita dos policiais. Durante as buscas pela região, a polícia localizou a vítima em uma cova pouco mais de 1 metro de profundidade. Ferramentas também foram encontradas próximas à cova, indicando que os suspeitos arrastaram e enterraram a vítima perto da estrada. O 8º homicídio foi registrado no dia 29 de abril. Keila Cristina Miranda, 38 anos, estava trabalhando em uma loja de roupas na Avenida Afonso Queiroz quando o suspeito, o ex-marido dela, chegou no estabelecimento e atirou diversas vezes contra a mulher. Keila foi atingida por pelo menos 4 disparos de arma de fogo na região do pescoço e da cabeça. Ela chegou a ser socorrida em estado grave pelo Corpo de Bombeiros até o hospital regional, onde ficou internada até o dia 3 de maio, dia em que faleceu no hospital. A mulher vinha sofrendo ameaças do ex-companheiro há algum tempo, mas não chegou a apresentar denúncia para a polícia. O suspeito, Ronan Custódio, foi preso no dia 3 de maio em flagrante por ameaça. O 9º homicídio foi registrado no dia 30 de abril, no bairro Jardim América. Tiago Francisco, 26 anos, estava chegando na casa do sogro em uma moto com a filha de 9 anos na garupa, quando foi surpreendido pelo suspeito que estava de tocaia e efetuou pelo menos 4 disparos em Tiago. Os tiros acertaram o rosto e o pescoço da vítima. A polícia trabalhava com a hipótese de execução. O homem, de 26 anos, morreu ainda no local do crime. Um suspeito de 25 anos foi apontado na época como possível autor do crime. Esse suspeito tem passagens por uso e tráfico de drogas. Tiago tinha passagens por porte de arma ilegal, tráfico de drogas, tentativa de homicídio e ameaça. O 10º homicídio foi o de Paulo César de Souza Caixeta, 30 anos, assassinado na madrugada do dia 3 de maio de 2022, no bairro Planalto, em Patos de Minas. O casal suspeito de cometer o crime ainda tentou enganar a polícia, dizendo que Paulo teria entrado na residência deles para roubar. Os 3 estavam em um bar e foram para a casa do casal, onde Paulo foi morto com diversas facadas e golpes na cabeça. O homem ficou desfigurado. O motivo do crime seria ciúmes. O suspeito ainda teria arrastado Paulo para fora de casa e gravou um vídeo exibindo o corpo da vítima e alegando ter matado o rapaz. O 11º homicídio do ano foi registrado no dia 28 de maio. Mateus William de Jesus Cirilo, 18 anos, foi encontrado morto em um lago no Parque Municipal do Mocambo. Na época, a Polícia Civil trabalhava com a hipótese de latrocínio, já que uma pochete e um aparelho celular, que aparentemente estavam com o jovem, não foram encontrados. Pelo menos 6 pessoas foram presas na época, suspeitas de participação nesse crime. O 12º homicídio, registrado em Patos de Minas, ocorreu no dia 15 de junho deste ano. Christian Felipe Lopes de Araújo, 20 anos,
foi morto a tiros no bairro Jardim Quebec. Os criminosos efetuaram pelo menos 10 disparos de arma de fogo, que atingiram a região do braço, tórax e cabeça. Christian estava na casa de algumas amigas quando os suspeitos chegaram no local e atiraram contra o rapaz. Uma equipe do SAMU chegou a socorrer o rapaz, mas ele não resistiu. Max Farley Andrade, 27 anos, foi a 13ª vítima de homicídio em Patos de Minas. Ele foi morto a tiros na Avenida Dilermando Gomes de Deus, bairro Sebastião Amorim. O crime aconteceu no dia 5 de julho deste ano. O homem foi atingido por pelo menos 4 disparos de arma de fogo enquanto estava dentro de um carro nessa avenida. Ele teria parado em um estabelecimento para comprar fósforos, quando foi surpreendido pelo suspeito. Max ainda tentou fugir, mas ficou caído na porta de uma casa próxima do estabelecimento. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na época, um suspeito foi identificado. O 14º homicídio do ano foi registrado no dia 26 de julho no bairro Bela Vista. Luiz Henrique foi morto a tiros na porta de casa por pelo menos 2 disparos de arma de fogo. Os suspeitos teriam tocado a campainha e quando Luiz foi atender a porta, foi surpreendido pelos disparos. O SAMU chegou a ser acionado, mas a vítima já estava morta. A 15ª vítima foi morta no dia 7 de agosto deste ano, no bairro Nossa Senhora de Fátima, na rua José Martins Filho. Após beber o dia inteiro, o suspeito, um homem de 59 anos, que era companheiro de Valda Helena de Freitas Soares, 53 anos, arrombou a porta do quarto dela e a esfaqueou no braço. Valda correu para os fundos da casa, mas foi alcançada e atingida por outros golpes de faca. Novamente, a vítima tentou fugir, sendo mais uma vez perseguida. O suspeito a derrubou no chão e passou a bater a cabeça da mulher contra o chão. Valda foi esfaqueada por pelo menos 10 vezes. 3 dessas facadas foram no peito e as demais nos braços e tórax. O 16º homicídio foi registrado no dia 21 de setembro de 2022. A vítima, Breno José Braga Fiuza, 21 anos, desapareceu sem deixar rastros. Na época, nossa equipe de reportagem conversou com a mãe do rapaz, que contou que ele saiu de casa sem informar aonde ia e não voltou mais. Por meio das investigações, a Polícia Civil concluiu que não se tratava de um desaparecimento, mas sim de um caso de homicídio, e que o corpo da vítima poderia estar em uma área de Arraial dos Afonsos. No dia 21 de dezembro, com o apoio do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a Polícia Civil encontrou o corpo de Breno enterrado em mata fechada. De acordo com o inquérito, o jovem estava com mais 2 pessoas, quando por questões entre eles, os suspeitos atiraram diversas vezes contra a vítima e depois enterraram o corpo. Os 2 foram presos durante a Operação Covardes, realizada pela Polícia Civil. Ambos os suspeitos foram indiciados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e pelos crimes de organização criminosa armada, ocultação de cadáver e furto qualificado pelo concurso de pessoas. A pena pode chegar a mais de 30 anos de prisão. A 17ª vítima foi Gilmara Ferreira, de 23 anos, morta pelo companheiro após uma discussão por ciúmes. No dia 13 de outubro, numa quinta-feira, o casal teria realizado prática sexual com mais 2 homens e usado drogas. Um deles foi embora e, na sexta-feira,
o casal teria continuado na companhia de um desses homens. Durante a prática, conhecida como menagem, Diego, namorado de Gilmara, teria ficado enciumado e chutou a jovem por 2 vezes na cabeça. Isso teria acontecido já na madrugada de sábado. Depois disso, a jovem foi agredida por cerca de 1 hora com chutes com cabo de um rodo e facas. Depois, ela foi levada para um quarto e deixada no local. O homem, que teria sido chamado para participar do homenagem, ficou sob cárcere privado e no fim da manhã de sábado conseguiu fugir. No início da tarde, ele procurou a Polícia Civil para denunciar o homicídio ocorrido dentro de uma casa na Avenida Tomás de Aquino, no bairro Alvorada. O suspeito, de 32 anos, foi preso em flagrante. A jovem ficou com diversas marcas de agressão pelo corpo. A causa da morte foi anemia aguda, após perder sangue devido aos ferimentos com objetos perfurantes. Uma faca e um cabo de rodo quebrado foram apreendidos no local. O 18º homicídio do ano foi registrado no dia 12 de novembro. Vitória Aparecida Almeida Lima, de 22 anos, foi encontrada morta em posição de defesa com diversos disparos de arma de fogo. O homem que cometeu o crime também foi localizado morto, escorado em uma parede. O crime aconteceu em uma residência no bairro Vila Rosa. Victor Douglas Gonçalves, 30 anos, com diversas passagens pela polícia, teria terminado um relacionamento com Vitória cerca de 30 dias antes. Inconformado com a situação, ele foi até a casa da jovem, que fica na rua Roraima, e entrou armado na residência. O homem efetuou diversos disparos contra a jovem e, na sequência, tirou a própria vida com um tiro na cabeça. Maria Madalena Brandão, 54 anos, foi a 19ª vítima de assassinato em Patos de Minas. O crime aconteceu no dia 13 de novembro, na rua João Gonçalves, bairro Coração Eucarístico. A polícia foi acionada até a Santa Casa de Misericórdia, onde a mulher havia dado entrada com ferimentos profundos na barriga. Para a polícia, ela contou inicialmente que havia caído em casa e se ferido com cacos de vidro. Depois, afirmou que havia se desentendido com o vizinho e que foi esfaqueada por ele. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu após o atendimento médico. O suspeito, de 35 anos, foi preso no bairro Coração Eucarístico e confessou o crime, dizendo que teria discutido com a vítima em um bar. O 20º homicídio do ano foi registrado no dia 20 deste mês. Paulo Henrique Gonçalves de Paula, 32 anos, foi morto a tiros numa terça-feira à noite na rua Jesus de Nazaré, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. O corpo de Paulo ficou caído no chão do corredor da casa próximo ao portão. Uma testemunha ouviu os disparos e acionou a polícia. No local, os militares acionaram o socorro, mas a vítima já estava morta. A perícia civil também foi acionada e ficou constatado que, além dos disparos de arma de fogo, os criminosos também utilizaram um pedaço de pau para agredir a vítima até a morte. A motivação do crime seria porque Paulo teria comprado drogas com dinheiro falso. Paulo Henrique também possuía passagens pela polícia. O 21º caso de homicídio registrado em Patos de Minas aconteceu na noite do dia 22 de dezembro, quando um idoso de 68 anos faleceu após ser atingido por bala perdida no bairro Planalto, durante uma tentativa de homicídio a um jovem de 19 anos, que também foi baleado pelos criminosos. Segundo informações da Polícia Militar,
2 homens em uma motocicleta passaram pela rua José Nascimento Calixto, atirando contra o jovem Luiz Felipe Martins Dias. A dupla abriu fogo contra o rapaz quando o idoso Valdir Alexandre da Silva, que estava a cerca de 100 metros do local, saiu da residência na rua Doutor Dolor Borges para ver o que estava acontecendo e foi atingido por 2 balas. Valdir chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional Antônio Dias, mas não resistiu. Já o rapaz foi atingido por pelo menos 8 disparos e foi internado em estado grave.